das tardes. Entendeu? O Novo Testamento diz que Jesus morreu às 3 horas da tarde, exatamente no meio das tardes. Dizer que o Cordeiro da Páscoa era imolado após o pôr do sol, do dia 13 para o dia 14, é ilógico e não combina e não se harmoniza com as Escrituras, como já falei em outros vídeos aqui no canal. Mas dizer que Jesus e que o Cordeiro da Páscoa era imolado às 3 da tarde, isso está em harmonia com o horário que Jesus morreu. Se você acredita que Jesus morreu fora do horário em que o Cordeiro da Páscoa era morto, você está acreditando que Jesus Cristo não cumpriu a figura do Cordeiro e que Jesus Cristo não é o nosso Cordeiro Pascual, que foi sacrificado por nós, como disse Paulo em 1 Coríntios 5 e versículo 7. Sim, Jeová deu o horário. O Cordeiro tinha que ser morto no meio das tardes. Sim, Jeová deu o horário. Jesus sabia a hora em que ia morrer. Várias passagens do Novo Testamento diz que Jesus sabia a sua hora. Por que Jesus sabia a sua hora? Porque o próprio Jeová havia dito: será no meio das tardes, ou às 3 da tarde. Desafio você a mostrar dentro da Bíblia que Jesus não é o Cordeiro Pascual. E, mais uma vez afirmo, se Jesus não tivesse morrido no dia e hora marcado, ele não seria o nosso Cordeiro Pascual. Ele não teria cumprido a figura do Cordeiro. Concorda com isso? Ah, muito bem, tá bom. Jesus morreu às 3 da tarde. Então, após o pôr do sol, segundo quem acredita no dia começando após o pôr do sol, né? Então, após o pôr do sol já era 15 de Nissan. Então, a Páscoa no dia que Jesus morreu, a ceia de Páscoa, foi comida na noite 15 de Nissan, após o pôr do sol do dia 14 para o dia 15. É mesmo? É mesmo? Sabe por que eu rio dessa afirmação? Porque lá em Êxodo capítulo 12, versos 8 e 18, diz que o cordeiro era comido naquela mesma noite, ainda a data 14. E por que eu afirmo que o cordeiro era morto às 3 horas do dia 14, às 15 horas ou às 3 horas do dia 14, e comido na noite dessa mesma data, após o pôr do sol dessa mesma data? E que após o pôr do sol do dia 14, não era 15 de Nissan, e sim 14 de Nissan ainda. Porque quando os israelitas mataram o cordeiro às 3 da tarde, lá no Egito, né? Na primeira Páscoa, a palavra de Deus diz que eles teriam que permanecer dentro de suas casas até o amanhecer. Então, mataram o cordeiro às 3 da tarde. Após o pôr do sol dessa mesma data, eles comeram a ceia. Mas a Bíblia diz que eles permaneceram dentro de casa. Eles não saíram do Egito na noite em que comeram a ceia de Páscoa. Êxodo 12, versos 22 e 28. Para você que está dizendo que eu estou falando heresia. Então, amanheceu o dia, né? O dia 14 começou com o início da luz de manhã, se estendeu até a metade da tarde, onde foi matado o cordeiro, se estendeu após o pôr do sol, onde foi comido o cordeiro, e terminou na manhã seguinte. Por isso que a Bíblia diz que após Deus dizer haja luz e houve luz, aí a Bíblia vai mostrar agora o restante do tempo.
diz assim: e houve tarde e houve manhã. Entendeu? Na manhã do dia 15, quando começou o dia 15 de Nissan, os israelitas saíram de dentro de suas casas e foram pedir objetos de ouro, vestidos e joias aos egípcios durante aquele dia 15. E na noite, após o pôr do sol, ainda dia 15, eles saíram do Egito. Isso está claro dentro das Escrituras. Isso está claro lá no livro de Êxodo, capítulo 12 e o capítulo 13. Também a Bíblia diz em Números 33, verso 3, que eles saíram à noite ou durante a noite do dia 15 de Nissan. Mas como eles poderiam ter comido a ceia naquela noite 15 de Nissan e saído naquela mesma noite, quando Deus disse que eles permanecessem até de manhã? Explica essa. Então, o Novo Testamento deixa claro, a hora em que o cordeiro era morto era às 3 da tarde da data 14. Após o pôr do sol da data 14, ainda era a data 14, era a ceia. E ao amanhecer, começava o dia 15. Pega essa aí, messiânicos.